Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Hoje estamos aqui para falar de um tema um tanto polêmico, um tanto desafiador, aquele que cutuca na ferida, aquela agulha debaixo da unha, sabe? É o tema sobre feedback. Os desafios do feedback. E para esse tema, a gente sentiu, né, de trazer uma pessoa que sempre tá trazendo feedbacks pra gente de uma forma muito amorosa. E a gente aprende muito com você, irmão. Então é uma honra trazer esse papo com você como entrevistado aqui hoje, né, novamente no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Marco. Gratidão, família. É uma honra estar aqui com vocês. E como o Lucas trouxe, é um assunto delicado, desafiador. E vamos falar sobre ele, né? Vamos trazer essa luz da consciência sobre o que é o feedback, né? O dar o retorno, de onde vem esse feedback, quais são as características que estão aí, o que envolve, ele vem do ego, da essência? Então eu vejo que é uma chapa quente aqui que a gente vai tocar. Isso é bom. Muito bem, eu gosto desses desafios aí, vamos lá. Falar o que a gente sente, o que a gente vive, um belo material de estudo, e para isso a gente pode brindar fazer um brinde aqui com o nosso cacauzinho da Sátiva, cacauzinho quentinho, hoje tá chovendo, tá um clima gostoso para tomar um cacauzinho. Se você também quiser ter essa medicina sagrada na sua casa, e o cacau, gente, ó, a gente tem o hábito de tomar quentinho, né? Mas dá para você fazer vitamina com ele, com banana congelada, fica uma delícia também para tomar no verão. Então, se você quiser conhecer mais os produtos da Sátiva, tem aí na tela, usa nosso cupom. Todos os nossos apoiadores aqui, se você usar o cupom TRIBESEN, você consegue um desconto aí bem legal para você adquirir os produtos. Muito bem, aí temos também, hoje o Marco tá como convidado aqui, né? Então hoje ele vai receber receber um presentaço aí, vários, né? Ó, quando o Marco veio aqui das outras vezes, a gente ainda não tinha esse monte de presente. Então, irmão, eu tô muito feliz de dar pra você aqui o extrato de cogumelo nutrópico. Esse aqui é o calda de peru. Todos os nutrópicos da natureza divina, eles têm propriedades antioxidantes, eles combatem radicais livres, eles ajudam na nossa disposição, cognição, concentração. Cada um deles tem uma propriedade maravilhosa. Esse aqui é o caldo de peru. Aqui também tem a forma como você utiliza. Gratidão. E para o pessoal que quiser conhecer mais sobre as alquimias da natureza divina, o site também tá aí na tela, também tem cupom de desconto. Aproveitem que eles são ótimos. A gente adora todos os produtos da natureza divina. Eu já sou cliente deles. Agora eu recebi um presente e fiquei super feliz. Que maravilha. Muito bom. E aí, eu sei que o Marco, ele curte se cuidar, uma nutrição devidamente orientada. Então, temos aqui o Mata Coffee, que eu sei que ele também gosta de um café. E o Mata Coffee, você vai gostar muito, porque ele tem uma questão que são 4 ingredientes só, diferente de outros cafés especiais que são esses super bombas, assim, que são muitos ingredientes, né? 4 ingredientes só, com TCM que eles produzem, e aí vem aquela energia estável, aquela energia legal para treinar. Então tem o Mata Coffee aí, tem o Superfood, que é o nosso queridinho, né? Para todas as refeições, aí você já prova. Esse Superfood, Marco, não é por nada, mas foi aprovado pela minha avó, hein? Eu fui lá visitar ela, dei um pouquinho para ela experimentar, ela amou. E mineira, olha, né? Então, e olha que ela não gosta de coisa muito industrializada. Maravilha. Precisa tirar o leite de uma vez, ó. Leite de castanha em pó, esse daí para substituir. Põe com cacau, que fica uma delícia também. Maravilha, aceito todos. Muito gente, grato. esse leite de castanha em pó, ele é maravilhoso. Eu fiz esses dias, estava com vontade de comer leite condensado, olha só, né? Aquelas vontades da criança de comer uma melequinha ali. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho do leite em pó, coloquei um pouquinho de açúcar de coco e bem pouquinha água. Então, ficou um creminho. Que delícia! E aí dá pra usar pra rechear as coisas, pra jogar em cima de uma fruta. Ele fica parecendo um leite condensado mesmo. E de castanha, não faz mal pra saúde, não inflama. Então, pega essa receita aí. Mata.bio, cupom de todos esses nossos parceiros, é TRIBESEN tudo junto, tá? Pra você aproveitar e ainda dar um suporte pra gente, porque, né, usando o nosso cupom, a gente dá resultado pros nossos parceiros.
e também vem uma comissãozinha pra gente. Então, uma forma de você apoiar o projeto. E aí na sua tela também, se você está interessado em se aproximar, se relacionar com a gente, como que faz? Tem 2 caminhos muito bons. A primeira é grupo no WhatsApp, que tá super legal. Para você entrar, manda um direct lá no nosso Instagram. Quero entrar no grupo e tal, a gente te manda o link. E também a newsletter, toda sexta-feira a gente manda muito caprichado, às 8h08 da manhã. É tipo assim, é o resumo da nossa semana. É o que está rolando no nosso campo, textos, histórias que a gente só coloca lá, o que a gente está descobrindo de músicas novas, de recomendação de livros, filmes. Está muito legal, já tem quase 50 que a gente produziu. Isso vai virar um blog daqui a um tempo, né? Tem muita coisa legal. E uma forma também de você apoiar esse projeto, além de consumir os produtos, né, dos nossos apoiadores, usar os nossos cupons, é também compartilhando, né, espalhando essa semente. Então, se você está nos assistindo no YouTube, está ouvindo no Spotify, segue a gente. Dá um joinha aí também, coloca as estrelinhas lá no Spotify, que tudo isso ajuda a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. E também compartilha com quem você sente aí, espalha a semente que com certeza vai florescer para a gente e vai florescer para você também. Eu esqueci de falar, tá na sua tela aí o QR Code e também você pode entrar no Instagram e pegar o link na bio ou tribezen.com.br, tá bem fácil. E tem um convite também, que é o seguinte, todo mês a gente tá fazendo um encontro online em sala fechada no Zoom. Nossa, esses encontros estão maravilhosos. É muito legal, a gente se encontra no Zoom para fazer muitas mandingas lá, a gente faz meditações juntos, a gente faz ativações, decretos, a verdade é que não é nada de novo, é só o que a gente já faz em casa, só que a gente faz entre 4 paredes aqui, entre a gente, entre a nossa egrégora, com o coletivo, quando os amigos vêm em casa, então a gente gosta de se reunir na sala, fazer as nossas orações, nossos rezos, tocar uma música, meditar. Então, é uma forma de vocês participarem conosco disso que já é a nossa rotina, a nossa vida, e participar e estar pertinho da gente online. Às vezes você mora em outro estado, ou até mesmo em outro país. Tem uma galera que assiste a gente da Austrália, de Portugal. Então, é um jeitinho de vocês estarem mais perto da gente. Aí você recebe o link para quem está na newsletter e no grupo. Então, façam parte. E é o seguinte, quando a gente fala desse tema, né, a gente vai falar de feedback, mas não é só sobre feedback, né? A gente começa a adentrar num campo muito sensível, onde pega as sombras, aquelas sombras que estão lá, aquela que dói, aquela que está escondidinha lá embaixo. Porque é dentro, eu penso assim, né, dentro das relações que a gente começa a estimular os pontos cegos, né? Os pontos que vão doer e vão revelar o mapa da nossa cura, o mapa da evolução da consciência. Então, o feedback talvez seja um dos pontos mais sensíveis para a gente aí, seres humanos, vamos colocar assim. Mas contextualizar feedback. A gente trouxe o Marco aqui porque o Marco é nosso amigo, terapeuta, também teve aí a série do Eneagrama da Consciência. E é legal porque o Marco é identificado como Eneagrama 4, emocional, eu também 2, emocional. Então eu sinto que esse lugar do feedback, ele traz muito para um lugar da nossa infância, onde pessoas falavam coisas pra gente para mudar quem a gente é em essência, né? E aí a gente sabe o quanto que isso traz para nossa vida de feridas, de traumas. E aí depois, quando a gente vira um adulto, às vezes é desafiador você ouvir algo de alguém sem levar aquilo pro pessoal e sem achar que a pessoa tá querendo te mudar ou tá querendo fazer alguma coisa que não seja a sua essência, né? Que não seja bom para você. E Marco, como que você vê hoje em dia? Porque assim, eu vejo que você tem uma facilidade em receber feedback e você também tem uma delicadeza. Eu gosto muito quando você traz de um lugar de muita sinceridade pra mim, alguma coisa, né? A gente trabalha juntos, às vezes eu atraso em entregar o prazo de alguma coisa, assim, você traz com uma delicadeza, com uma serenidade, e ao mesmo tempo não deixa de falar, né? Porque tem gente que deixa de falar. E como que você chegou nesse lugar aí pra ter esse equilíbrio em dar feedback e receber também? Excelente pergunta. Sendo muito autêntico, vulnerável e verdadeiro, nem sempre foi assim. Eu tinha uma grande dificuldade em receber feedback porque eu era extremamente reativo nesse lugar. E com o passar dos anos, eu percebi que isso estava só bloqueando o meu crescimento.
E hoje, no meu trabalho, como terapeuta, ou como mentor, ou como professor, muitas vezes as pessoas contratam o meu serviço para quê? Para dar feedbacks para ela. Então eu vejo que o feedback ele tem algumas questões muito importantes, porque é dar um retorno. E eu me lembro de uma conversa que a gente teve um dia, que eu estava conversando com você, falando sobre feedbacks, né, muito forte. Você falou, irmão, mas como que você dá conta de tudo isso? Eu falei, o nosso combinado a base é o amor, a meta é a consciência. E hoje a gente está aqui reunido porque a gente estava fazendo uma sessão de fotos em casa e a gente conversando sobre essas dificuldades e eu falei, o ego não suporta feedback. Não suporta. O Lucas falou, é isso, vamos gravar. Uhum. E por que o ego não suporta feedback? Olha que material interessante disso tudo. Porque, olha que interessante. Vamos entender a mecânica da comunicação. O que passa na minha cabeça, né? Você tem aí um sistema. Nós temos esse veículo aqui que recebe as informações através dos nossos sentidos. Perfeito? No caso, uma informação auditiva, ou pode ser por texto, visual, né? Vai vir pelos sentidos. Então a informação vem, estimula o nosso sistema, que tem ali o nosso cockpit ali com o ego, né? Que é a programação que temos ali, né? Qual que é essas são as definições do nosso sistema operacional que está recebendo essa informação. É igual colocar um pendrive no computador, né? Ele está recebendo com o Windows ali. Então eu recebi, processei e senti. Simples assim, né? Informação vem, processo, sinto. E se a gente sabe disso, o que é que está interpretando a informação e acessando que parte do corpo? Então, se a gente olhar por esse lado, fica um pouco mais simples de começar a investigar essas sombras. Então, por exemplo, alguém passou na rua e estava todo ali, não sei, num momento difícil, e pega aí e fala e te xinga. No trânsito pode falar, ô, seu idiota. Aí você pode receber essa informação e, dependendo da pessoa, não é comigo mesmo, que bobo, né? Ou tá tudo bem. Eu não me sinto idiota, né? E tem essa maturidade emocional, essa maturidade dentro dele, né? Esse amor próprio. Ou ele pode se irritar e querer ser reativo e tal. E aí vem a reatividade, né? Então, faltou isso aí, eu falar. Recebeu a informação, passou pelos sentidos, interpretou, sentiu, reagiu. Então, esse é o loop, né? A reação ou a resposta consciente. E aí tem esse sistema. Então, vamos investigar um pouco disso. O que está acessando? O que vem de fora que nos atormenta tanto? Que nos atinge de alguma forma, que nos engatilha? E aí? Muito bom. Eu acredito que a primeira pergunta é, o que é o ego? Boa. Essa é importante falar, hein? Então, deriva do latim, o ego significa eu. Uhum. Então, a partir do momento desse eu, ele já cria uma separação. Uma ilusão, porque pode ser eu e vocês, nós e eles. E aí já entra em uma dualidade cognitiva. Então, o ego, ele é a persona. A persona também do latim, que significa a máscara. Qual é a interação social, qual a máscara que eu ou você estamos usando para nos relacionarmos socialmente? E isso, explicando de uma maneira muito simples, é a própria personalidade. É um certo sentido de eu. As tendências que eu tenho de pensamentos, emoções, sentimentos, sistemas de crenças e certos impulsos. O que nós chamamos também na psicologia o falso eu. E isso é muito importante, essa analogia que o Lucas trouxe, né? Porque o que está reprimido dentro de mim? O que é que está rejeitado? E muitas vezes são as nossas sombras. Aquilo que talvez você oculte das outras pessoas e de você mesmo, que leva ao auto-engano. E muitas vezes o feedback ele vem nesse lugar. Quando é um feedback construtivo, é levantar questões sobre comportamentos negativos ou sombras que talvez esteja prejudicando você, a sua equipe, a comunidade e o relacionamento. E aí a palavra que me veio muito, Lucas, foi sobre a equanimidade.
que é manter esse equilíbrio, porque toca no centro de inteligência emocional e aí tem que tomar muito cuidado. Então a pessoa, ela tem que estar disposta, com o coração aberto a escutar. Por isso que eu falei, a base é o amor e a meta é a consciência. Porque se eu tô ouvindo um feedback do Lucas, da Sol, e eu sei que tem uma confiança entre nós, eles estão falando com o quê? Com o sentido de me ver crescer. Porque é dar um retorno buscando um crescimento emocional, espiritual e de todas as formas. Ó, eu vou falar para vocês pra gente não entrar agora no começo na questão de como dar o feedback. A gente pode trazer isso no final, para a gente explorar no começo essa estrutura da interpretação do nosso sistema. Isso é legal, porque aí a gente vai caminhando para aí sim como usar essa tecnologia. Aguardem também. até o final para saber como dar um feedback. Como dar e como receber. A gente está no momento assim, ó, vamos ter uma palavra que permeou meu fim de semana lá com o pessoal do Murilo Ganda, Dani, toda a equipe, né? Eu tava lá no Ponto Cego, maravilhoso, um beijo para vocês aí, porque muito amor ali. E aí teve uma palavra, escutando todo aquele conteúdo, né? Essa imersão de autoconsciência para líderes, e ficou muito no meu campo assim, ó, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Então, isso que o Marco trouxe é muito bonito, porque a gente entendeu que o que é o ego. Ok. E aí eu quero complementar essa informação sua da seguinte forma. Se o ego, ele é composto dessas informações herdadas, recebidas naturalmente por a nossa família, pelo nosso entorno, pelo nosso desenvolvimento aqui, ou até com coisas que foram herdadas ali dentro do nosso sistema mesmo ali, que a gente, falando de forma mais holística, né, tem coisa aqui de ancestrais, tem coisa aqui de vidas passadas e tudo mais, para quem acredita, né? Eu acredito. Mas falando de uma forma simples, se a gente herdou, alguém passou pra gente essa informação, quer dizer que a gente é isso e acabou? Olha essa ilusão. Isso é muito importante, porque o ego em si, ele é uma construção. Olha ele aí. não é inerente do ser humano. Então, Perfeito. ele é uma construção mental e reativa emocional, que serve como uma defesa, um mecanismo de autoproteção para não lidarmos com as feridas internas, feridas de nascimento. E nesse lugar acaba criando um abismo. E cria muito o quê? Uma das características principais do ego é a reatividade. Sim. A insatisfação. Então, você tá me falando alguma coisa, mas por que eu não tô aceitando aquilo que você tá me falando? Porque eu tô negando. E tudo aquilo que você nega te submete. Tudo aquilo que resiste, persiste. Então eu vejo que nesse lugar, irmão, de se tornar um objeto do próprio estudo e se auto-observar com autorresponsabilidade, que cessa o vitimismo, é poder olhar para si e para o outro com respeito, com amor, com compreensão. Nem todo mundo está pronto para receber esse feedback. Por quê? Porque isso tem que ser intencional. E quando eu, na minha experiência, aprendi com pessoas muito mais conscientes que eu, que, cara, eu tava só melhorando, eu me abri para esse lugar. Sim. Então, esses mecanismos do próprio ego, da sombra, esse que é o grande desafio, né? E esse melhorar que você trouxe, é muito importante a gente trazer esse ponto de atenção, porque o que acontece? Pelo que eu sinto, né, da minha experiência, quando a gente é mais novo e a gente recebe ali um feedback dos nossos pais, por exemplo, ou das nossas professoras na escola, quando a gente é pequenininho. Ah, porque você é isso, ou porque você não pode fazer isso, ou porque você tem que fazer isso. De certa forma, é um feedback, porque a pessoa está falando algo sobre você. E aí, na interpretação daquela criança, eu preciso ser assim para ser amada, eu preciso ser assim para ser melhor. Só que a motivação é totalmente externa, não é a motivação tipo, eu quero ser uma pessoa melhor para mim, né? Para a minha convivência com as outras pessoas, e não para eu encaixar no que o outro acha. Perfeito. Né? Isso que você está falando é fantástico. Porque é nesse lugar, nessa primeira infância,
onde nós começamos a perder o quê? A nossa autenticidade, a nossa espontaneidade. Então, essa máscara que é colocada, ou a própria personalidade, ela funciona. Porque o que ela está buscando? Talvez aprovação, aceitação, valorização, segurança. Em um determinado espaço e tempo, isso começa a ficar obsoleto. Porque se nós temos, por um lado, o ego e a personalidade, pelo outro, nós temos o quê? A nossa essência. As nossas virtudes. E quanto mais distância houver nesse lugar, maior for o gap, maior é o vazio e maior é o sofrimento. Nossa, é muito bom. Então, é muito importante quando nós tomamos consciência de tomar esses retornos, chamados feedbacks, construtivos dentro de um processo terapêutico, coaching, mentoria, o que seja, é essa abertura no coração para quê? Para sair do estado do sofrimento e crescer. Porque é sobre evoluir. É uma lei isso. O Marco falou um negócio aqui que isso é muito profundo. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Que a qualidade das suas relações demonstra o nível da sua consciência, né? Olha que coisa interessante. Então, assim, como eu reajo aos eventos externos mostra um pouco do meu nível de consciência. Olha que interessante. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Bem bacana, assim. Vem uma criança de 7 aninhos. Ela vem e te xinga. Ô, seu bocó. Beleza. Aí vem uma pessoa no seu trabalho ali, que tá o seu colega de trabalho, aquele que você já tem uma certa informação ali inflamada, de repente a mesma pessoa faz algum tipo de comentário parecido. Te dá uma ofensa ali. E aí a reação é diferente. A situação é igual e as reações são diferentes porque a pessoa é diferente. O que muda? Olha que interessante. Aí você começa a ver que o negócio é totalmente mental, é uma ilusão, né? Porque se de uma pessoa você recebe a informação, numa situação você recebe e te ativa uma coisa no seu sistema e da outra você não ativa, né? Se acontece uma vozinha sua te faz uma coisa, te fala, sabe? Ele fala, tá tudo bem, né? Agora vem outra pessoa e fala assim, nossa senhora, que reage, né? Já vem aquela reação explosiva ou como for, né? Às vezes alguém implode ou explode, né? Por que tem essa diferenciação? Pergunto pra vocês. Você me fez me lembrar muito de um post que eu vi do Sadhguru, chorei de rir, né? Perguntaram, Sadhguru, mas cara, você não fica puto, você não fica irado? Ele falou, eu irado? Imagina que irado. Eu vou entregar o meu poder pessoal na mão de uma pessoa? Então o estado dos mestres é um estado do quê? De imperturbabilidade. É um estado de neutralidade, porque tudo aquilo que tira a nossa paz, o preço é alto demais. Então nesse lugar de ouvir, por quê? Eu estou levando isso para o pessoal. E aí quando você cita as crianças é muito interessante. Por que um bebê ele é irresistível? Cara, você olha o bebê e você fala que coisa mais maravilhosa. Por quê? Ele é por essência. Exato. E aí nessa construção da personalidade, ela começa de 0 até 7 anos de idade, você vai percebendo como a criança vai mudando. Como ela vai, de certa forma, trazendo o que a Sol trouxe, se adaptando aos pais, ao meio, à sua própria personalidade, porque eu achei incrível, Lucas, a analogia que você trouxe da nossa mente. É muito mais fácil olhar assim, porque nós temos o quê? O nosso cérebro, um hardware, um disco duro, e aí o que vão sendo colocados na cabeça da criança? Os softwares. E esses softwares que vão sendo colocados, eles começam a ficar obsoletos. Então, se a gente para olhar, qual que é o único lugar onde a gente tem um problema? Na nossa própria mente. Porque essa mente, ela fica condicionada. Pelo quê? Pelo inconsciente coletivo, pelas crenças dos pais, as crenças do ego, a crença ferida. Complexo esse lugar, complexo, né? Complexo. Agora, desprogramar esse lugar me parece uma coisa muito interessante, que gera curiosidade. Esse é o processo de expansão da consciência. E aí, se você me dá um feedback que me engatilha em algum lugar, você me fala uma coisa que você me fez lembrar, sei lá, meu pai. O jeito que você falou comigo, mas não é você. Você está sendo só um símbolo. E aí eu faço uma projeção sobre você. E aí, esse estado de presença é o quê? Cara, qual é a minha sombra?
qual é a sua sombra. Porque enquanto você não fizer um trabalho sobre a sua sombra, você vai estar projetando ela nos outros. Exato. De uma forma reativa e emocional. Mas no fundo esse outro é só um espelho de você mesmo. Sim, e aí se você perceber, por exemplo, uma criança, que nem você falou na formação da personalidade, são tantos estímulos que aquela criança está tendo que se adaptar para sobreviver naquele meio, principalmente se ela crescer num lar onde é mais hostil, onde ela não tem o suporte que ela precisa, essa criança recebeu tanto estímulo a vida inteira, é como se enchesse esse programa, né? E aí, quando esse adulto cresce, quando vem um feedback, ele automaticamente ele vai ser engatilhado, vai tocar num ponto, porque tem tantos inputs ali que vão levar essa criança para aquele passado onde ela tem que se adaptar, onde ela tem que fazer do jeito do outro, que é onde vem a reatividade, eu sinto, né? E aí a reatividade também é justamente por a gente não conseguir, depois de adulto, integrar tudo isso que foi vivido. Do porquê que essa criança... Porque ela também não é vítima, né? Ela também teve que viver ali naquele contexto por alguma missão de alma, que eu acredito, né? A gente não cai na família que a gente cai à toa. Então, essa criança, quando ela vira um adulto e ela ainda não entrou no autoconhecimento, é impossível, às vezes, ela integrar tudo aquilo que ela viveu na infância dela. Então, eu, trazendo de um olhar de compaixão até para as pessoas que nos ouvem, é que o processo de receber um feedback, ele não é do nada, é um treino, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre como receber, mas ele é um treino, porque tem que integrar muita coisa, tem que limpar muita coisa para você conseguir, de fato, usar isso como uma ferramenta para o seu desenvolvimento, né? E da mesma forma como a gente fala, né, que o feedback é um presente, só que às vezes dói. Hoje em dia, eu recebo feedback ainda, e às vezes, hoje em dia eu já tô menos reativa, né? Mas eu sinto vontade de chorar. Na hora me vem vontade de chorar. E antes eu ficava pensando assim, nossa, tô chorando porque pegou, engatilhou, porque pegou lá no passado. Mas não, o choro... Tem que chorar mesmo. Se você sentir vontade de chorar quando você recebe um feedback de alguém, vai e chora, não guarda. Porque é um processo de liberação e autorregulação do seu corpo. Porque quando você era criança, provavelmente você não conseguiu chorar. Porque falaram que não era pra chorar, pra engolir o choro, né? Aí vem o Enneagrama. Porque como cada tipo de personalidade dá e recebe o feedback. Então, se a gente traz para a tríade emocional, que é a nossa, e se esse feedback talvez não venha com carinho e com amor, já engatilha desde um outro lugar. Talvez um visceral, um 891, que tem essa questão mais prática, que tem outros processos, esse feedback ele seja uma coisa mais direta, mais olho no olho, papum, mais seco, mais duro. Então, isso é muito também como cada personalidade interpreta. Tem uns que são mais reativos, outros que são mais emocionais, outros que são mais pragmáticos, outros que têm mais medo. Então, já existe esse estudo, né, de como os tipos de personalidade recebem. Para alguns é dificílimo. Mesmo dentro de um processo terapêutico, a pessoa tá ali trabalhando as suas questões e eu sei. Eu sei que é difícil, né? Tá pagando. Às vezes, outro dia eu tava com uma paciente minha, eu falei, como que é pra você, 7 do Enneagrama, né? Eu falei, como que é pra você receber feedback? Ela deu uma risadinha e falou, difícil. Eu falei, eu sei que é difícil. Por isso que eu tô te perguntando, mas é pra cada vez ficar mais fácil. Porque tem que ter uma intenção. Qual é a minha intenção? Eu tenho essa abertura no meu coração? Eu tô afim mesmo de crescer e desenvolver a minha consciência? Porque pra mim o feedback é sobre isso. E também de quem você toma o feedback, né? Não dá pra você pegar uma pessoa que tá ali mal, né? Com a vida virada do avesso, num nível de consciência baixíssimo, querer falar coisas sobre o que ela não vive. Então é importante também com quem que você tá trocando os feedbacks, né? Eu quero complementar uma questão do ego que bateu aqui na minha cabeça. Pra galera que tá escutando assim, falando, nossa, mas caramba, né, esse ego aí, olha que coisa, né, herdamos as informações, e agora, o que a gente faz com isso, né? Mas eu quero trazer uma clareza que é assim, a gente herda informações úteis e não úteis. Não é assim, herdei, tô aqui carregando essa mochila pesada. Você herda informações boas, úteis e não úteis. Não vou nem colocar bom ou ruim, porque isso é relativo, né? Você herda informações úteis e não úteis. A missão agora é o que não é mais útil
você esvazia um pouco da mochila. Agora, por exemplo, você estava lá, a criança vai lá, dedo na tomada. Pum, tomei um choque. Essa informação de ter um receio com aquela tomada ou com o fogo, ela é útil para a gente. Então, às vezes, eu herdei aquilo também, eu aprendi, alguém me ensinou, alguém falou alguma coisa, eu herdei isso daí, faz com que a gente possa navegar na 3D de forma coerente, senão a gente não teria embasamento para ir para cá, para lá, para pisar com o pé direito, esquerdo, né? O ego, ele tem a informação útil, mas o grande lance é descobrir o que não é mais útil, tirar o véu da ilusão, para poder olhar por diante disso e falar assim, opa, não é útil eu escutar uma palavra e essa palavra me deixar fora de centro. Não é útil. Que utilidade tem isso? Aí você começa a investigar, fala assim, opa, quer dizer que se eu interpretar aquela palavra, eu fico totalmente desregulado, mal, reativo. Então a gente começa a investigar isso. Eu até recomendo fazer um caderninho, tem um caderninho de crenças, né? Pode ter o caderninho de sombras. O que te engatilha? Você tem aí uma jornada solar, um journaling, coloca assim, hoje isso me engatilhou. Hoje aquela situação me engatilhou, essa palavra, essa pessoa, para poder continuar investigando esse lugar e aí falando, opa, olha o mapa aqui. Olha esse mapa que legal para eu começar a curar esse negócio. Porque a hora que você vê essa informação, ela vai te levar a algo mais profundo, que é na raiz, né? A gente sabe que é na raiz ali que cura. E aí a gente vai investigando. Mas a ideia é, que eu tô trazendo aqui para a mesa agora. Por que mantemos ainda certas reações, condicionamentos não úteis? Porque ainda não aprendemos. E se isso se repete, é porque tem que ter um aprendizado. E muitas dessas questões é muito importante saber que são inconscientes. Perfeito. E compreender que o inconsciente, que representa padrões, hábitos, desejos, negações, rejeições, ele representa 95% da psique humana. Olha aí. E esse é um lugar estudado pela neurociência, pela psicologia, que não é tão simples assim de entender. Esses padrões inconscientes, quais são essas memórias que estão dentro de mim? Quais são todas essas defesas que talvez dispare essa reatividade em receber um feedback? Esse é muito o jogo da consciência. E a hora que você estava falando, eu até trouxe, né? Eu esqueci de mostrar aqui, mas eu comprei, um amigo meu me indicou o Diário das Sombras. Sucesso no TikTok, venda de milhões. Achei super legal, eu tirei foto e todo mundo ficou perguntando o nome do livro. Extraordinário, porque legal. ele começa um pouquinho falando o que é o inconsciente, as sombras, falando sobre Jung e tudo, mas ele é um inteirinho sobre exercícios. É um workbook. E eu que já tô nisso há 15 anos, outro dia eu tava fazendo lá os exercícios, né, e perguntas muito poderosas. Ah, mas como que era pra você na infância tal cor? E aí a hora que você começa a fazer isso, começam a abrir as memórias. Então o que o Lucas falou é muito sábio. É você ter um caderno para quê? Para que você possa escrever. Exato. E é um trabalho que eu acredito que nessa encarnação a gente não vai parar, porque como acho que Gibran falou, né, que a cada sombra que você ilumina outra sombra, né? Aquela sombra se torna luz para outra sombra. Então, é um trabalhinho de formiguinha, dia a dia, e a gente vai colocando luz nisso para a gente conseguir aceitar melhor os feedbacks, né? Porque tem isso também, às vezes, a pessoa vai lá te dar um feedback e você não aceita. Só que também tem aquela questão que o outro que dá o feedback, ele tem que desapegar do resultado. Dá o feedback com a melhor intenção, mas desapega, né, do resultado, da forma como o outro recebe, que é essa questão que você trouxe, da autorresponsabilidade. Porque se eu trago um feedback para o outro, mas eu quero que o outro receba do jeito que eu imagino, né, não tem como, porque cada um tá olhando por um ângulo, cada um tá olhando por uma perspectiva. E aquilo que aquela pessoa viveu é totalmente diferente do que você viveu, né? Isso é muito interessante, porque eu vejo que nesse lugar, principalmente das sombras, são 3 passos. Primeiro é identificar. Eu identifico, eu aceito
e eu compreendo. Quando eu compreendo, eu faço o quê? Eu integro. Isso é que o Jung falava, o próprio processo de individuação. Me tornar um ser humano inteiro, indivisível. Agora, essa questão que a Sol está trazendo, que trouxe, é muito poderosa. Por quê? Vamos supor, num setting de análise, um terapeuta ele está treinado para manter a neutralidade, para dar esses feedbacks. A partir do momento que ele começa a projetar os seus valores, acabou a terapia. Isso é chamado uma contra-transferência. Agora, como isso funciona nas relações? Esse lugar já é muito desafiador, porque envolve o quê? O emocional. E aí, quando o emocional está na parada, na jogada, será que eu consigo manter essa neutralidade? Qual que é meu nível de compreensão? Qual a minha assertividade numa comunicação não violenta? O quanto eu estou disposto a ouvir isso? E ao mesmo tempo, a beleza desse processo do próprio casal aprender junto, nos seus desafios. Porque um dia eu ouvi, num curso de psicanálise que eu estava fazendo na Europa, falou, quem ama, ama as sombras do outro. É muito fácil amar a luz. Agora, amar a sombra é um desafio. E aprender disso e crescer juntos. Pode falar. Não, e amar a sombra é legal, porque a sombra, ela só é algo que ainda falta iluminar. E às vezes é um super poder, a gente não sabe. Às vezes você tá falando, não, aquela pessoa tem um defeito, eu quero que aquela pessoa mude, e é isso e aquilo, pro nosso próprio prazer. Mas você não sabe se aquela sombra pode virar um superpoder, né? Eu sinto que dentro da relação tem um fator aí que começa a complicar o jogo do feedback, o jogo da comunicação, que é o apego ao passado. Porque se o feedback, a comunicação, ela se baseia no momento presente, significa que essa informação, ela gera um combinado. Pensa assim, aconteceu uma coisa ruim. Se eu chego e faço um novo combinado, olha, isso aconteceu. Eu percebi isso, eu gostaria que, numa próxima oportunidade, eu gostaria que fosse dessa forma. Para mim seria muito legal. Quando a gente vem com essa postura do momento presente e solta, não há uma repreensão, não há um ataque sobre aquilo que foi feito, mas há uma sugestão. Isso para mim é uma coisa que dentro do meu sistema é muito confortável. E eu já tive situações aqui, me abrindo um pouco, diversas vezes na minha vida, em que me deixou fora de centro, assim, quando alguém me repreendia por algo involuntário, por exemplo. Tropecei, derrubei algo. E a pessoa não pode derrubar algo. Não pode derrubar. Como não pode derrubar? Não consigo não errar, não derrubar, não falhar. A gente é humano. Essas coisas acontecem. Aí esse tipo de repreensão ignorante que eu vejo, né? Esse feedback ignorante. Não pode esquecer. Não pode esquecer, cara. Imagina que louco. Não pode derrubar, não pode esquecer, não pode perder. Não pode perder, não pode perder. Não existe isso. Agora, se o diálogo, o feedback, ele vem para um lugar assim, olha, aconteceu, aceitamos. Porém, eu trago a sugestão de que numa próxima tem uma dica aqui, né? Uma sugestão para que isso possa ser amenizado e entrega. Se isso for, né, cabível ali, se for interessante no momento. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, que quando a gente começa a ter uma equanimidade, uma aceitação da natureza da realidade que se apresenta, eu aceito. E o que eu posso fazer agora? Será que eu preciso fazer algo? Primeira questão. Às vezes, por si só, já está resolvido. Já foi. Já resolveu. Já foi. Agora, se eu preciso para que algo funcione melhor, para que realmente juntos a gente possa ter uma coerência, ter uma evolução, ter uma colaboração nas informações, aí é do momento presente em diante. Aí a gente tem que desapegar desse passado, porque quem carrega essa energia do descontentamento, rancor, mágoa, ressentimento do passado
não consegue transferir nada de positivo para alguém para mudar algo que possa ser útil. Vocês concordam? Eu acredito que esse é um grande trabalho sobre si, que é um trabalho de uma reprogramação integral do ser. Porque, como você falou, uma criança que às vezes quebra alguma coisa, ela tem um comportamento, é um comportamento espontâneo. E aí ela é o quê? Ela é uma folha em branco. E aí esses pais, eles estão o quê? Projetando as suas próprias crenças, talvez agressividades, uma série de outras coisas, e isso vai formando o quê? Feridas emocionais dentro da pessoa. E aí esse desvencilhar, Lucas, o presente para o passado é muito complexo, porque o inconsciente ele é atemporal. E como que você percebe isso? Você pode ver quando você chega perto de um pai e de uma mãe. Eu sempre falo, perto de pai e mãe, dupla presença. Porque é muito fácil você voltar a ter 5 anos de idade e o teu pai e tua mãe te olhar como se você tivesse 4 e conversar com você daquela forma. Então, nesse inconsciente atemporal, você começa ao quê? A visitar aquelas memórias que estão carregadas do quê? Do que Freud chamava de quantum de afeto, uma energia do desagradável. Essa energia que está no corpo, ela precisa buscar ser escoada. E isso acontece muito nas relações. Porque quando tem essas projeções, a coisa complica. E aí é ter essa consciência do que? Não, eu vou fazer uma limpeza do meu sistema. Quais são os programas que eu vou tirar? Porque esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor, ele faz com que crie efeitos corrosivos à nossa própria alma. Por quê? Por inconsciência. Então, a grande chave é a compreensão, a aceitação, o perdão. Parece que é simples, né? Mas para chegar nesse simples, você tem que passar pelo complexo. Faz sentido isso? Mas respondam. Qual é a função da mágoa? Ela tem utilidade na sua vida? Qual que é a função do ressentimento? Qual que é a função de mágoa, rancor, ressentimento? A função dela é gerar doença. É dor. Tem função. E outra coisa, mostrar a sua polaridade, porque essa é uma lei. Então a mágoa e o ressentimento, ela vai falar de um outro lado, da aceitação e da serenidade. Tudo tem a sua polaridade. Essa é uma lei universal. É transformar, né? Essa que é o trabalho do alquimista, de você transformar. Tipo, tá, eu tô sentindo mágoa, mas como que eu posso levar isso pra um lugar de mais equilíbrio, né? Não preciso também pendular pro outro lado, mas levo pro equilíbrio, Mas tem né? um pêndulo, porque é outra lei. Então a gente tá entrando num outro lugar, porque eu gostei muito da forma que você falou. Essa alquimia do pensamento é o quê? É uma transmutação. Então eu transmuto as minhas feridas emocionais em sabedoria. Eu transmuto o medo em coragem. Então essa transmutação das polaridades, ela vai se apresentando, porque eu vejo que os erros, eles estão aí, eles são necessários para quê? Para mostrar o aprendizado. Nossas consciências são imperfeitas. E pra gente olhar pra si próprio também e ver o quanto de coisas que a gente já foi capaz de transmutar. Porque, assim, às vezes a gente fala, mágoa faz mal, apego ao passado faz mal. Mas e se a gente olhar pra isso com muito carinho e reverência e ver o quanto que a gente pôde aprender com isso? E o quanto que a gente quantas mágoas a gente já conseguiu limpar, a gente já conseguiu transformar. Olhar com um olhar positivo também. E até queria trazer um ponto aqui também, que é essa questão do feedback. Porque às vezes a gente fala, né? O feedback, ele já tem um nome pesado, né? Tipo, feedback é tipo um coice, né? Feedback é coice. É tipo um... Você tá dando um pé... Depende da imagem mental de cada um. O líder tá chamando pro feedback. O cara já entra na sala assim, o feedback, ele já tem um nome meio estranho, né? E eu lembro quando eu fiz o curso de Mindfulness, o meu professor, ele trouxe uma questão que ele chamava de love forward, que é tipo o amor passado adiante, né? Isso é legal. Você passar aquela mensagem para a pessoa, por mais que pode ser algo que pode ser até um pouco crítico, né? Uma crítica construtiva para você melhorar. Mas esse love forward, ele também tem a ver com a minha capacidade de reconhecer pontos fortes do outro. E às vezes tem gente que fala assim, não, mas isso é elogio. Não, não é elogio. Isso também é feedback. Isso também é importante para o crescimento das pessoas quando a gente tem a capacidade de reconhecer a grandeza do outro e os pontos fortes daquela pessoa e falar verbalmente. Isso é importante. Isso também nutre a relação, nutre o crescimento daquela pessoa. Feedback não é só crítica, não é só, você fez isso e eu acho que deveria fazer assim, não gostei, isso, aquilo, aquilo outro. Importante. Não. Feedback também é, olha, quando você fez isso, foi muito bom.
Nossa, eu me senti muito bem. Eu acho que você brilha quando você faz isso. Eu acho que quando você tá fazendo isso, você tá, sei lá, sendo a sua essência. Isso é muito importante para uma relação. E isso foi um grande aprendizado que eu tive quando eu estava fazendo uma constelação e estava constelando o alcoolismo da minha família. E um campo ali muito complexo, né? E o constelador me trouxe essa consciência que virou a minha chave para toda a minha vida. Tudo tem uma função. Tudo tem uma função. E essa forma como você traz, Sol, que os dois do Enneagrama trazem com muita beleza, é trazer essa amorosidade, gentileza. E tudo bem, pode ser com firmeza, pode ser com presença, mas ter essa conectação amorosa ajuda muito no diálogo. Porque eu vejo que tudo é sobre o amor. Só o amor cura, só o amor constrói, é o amor que magnetiza. E o desconectar desse amor pode deixar a coisa muito mais densa. Porque a gente está tocando em pontos muito delicados, né? Então, essa questão do feedback eu vejo que é um desafio. Dar, receber. Por quê? Porque ele pede consciência. Ele pede equanimidade, ele pede algo mais do que uma reatividade, do que um olhar. Não, é sobre crescimento, é sobre desenvolvimento. Então, ressignificar o lugar do feedback, quando eu aprendi que receber os feedbacks estava me levando para uma outra oitava da consciência, cara, eu estava acelerando esse processo. Ele estava muito travado. E tinha hora que eu falava, nossa, pelo amor de Deus. E aí eu segurava, e eu fui aprendendo tomando feedbacks duríssimos pro meu ego, assim, de falar, cara, pega e já jogo na fogueira. Quantas vezes eu já joguei certas pessoas na fogueira ali, mas eu sabia que era o meu ego que estava falando, porque minha consciência estava aprendendo, e eu estava me tornando uma pessoa melhor. Até quando ficaremos escravos do que o outro faz, pensa? Até quando você vai jogar a sua liberdade, a sua energia na mão do outro? Então, você quer aprender mais de verdade sobre esse tema? Eu indico o Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos, o 5º Compromisso, porque ele fala desse ponto, que a nossa mente cria o nosso próprio inferno aqui. O inferno é um conceito mental. Então, esse drama que envolve o ser humano aqui, ele é opcional, sim. Se, por exemplo, a gente levar os 2 primeiros compromissos, que são muito, muito inteligentes para essa questão do feedback. Que o primeiro é, não leve nada pro lado pessoal. Nada. E o segundo é, não faça suposições. Então, só esses 2 aí, já te leva para um outro estado de consciência. Então, vamos fazer esse exercício. Se alguém direciona algo malicioso para a gente, que seja interpretado dessa forma, não é sobre mim, é sobre o outro. E se essa informação, mesmo que a pessoa está direcionando para mim, eu posso receber essa informação se for útil, ou posso descartar se não for útil. Então, ok, é isso. Recebi um pacote aqui. Eu aceito, ou descarto, ou devolvo, ou não aceito. É muito simples. E quando vem uma informação e eu interpreto ela, muitas vezes dá margem para ficar criando dramas, histórias imaginárias, ilusões sobre aquilo. Ah, então ela falou isso, eu acho que não me ama, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que me quer mal. Então, também as suposições. Essa é a interpretação da criança, né? Quando a gente não está na maturidade, a gente interpreta dessa forma. Olha que interessante isso. Não, e é simples aqui. Agora, a gente falando nós 3. Agora, quando tá no meio do olho do furacão, a coisa não é tão simples assim. Né? Mas esse é o exercício. E aí esse que é o exercício do crescimento. Por quê? Porque se eu crio uma consideração interna, porque eu tô levando a coisa pro lado pessoal, cara, eu não sei o que tá acontecendo com a vida da pessoa, não sei quais são os problemas que ela tá tendo, ela tá me projetando. Se ela me xingou, falou isso, não tem nada a ver comigo. Exato. Ah, tá feio na minha sensibilidade? Não, eu crio um escudo e crio uma blindagem nesse lugar. Meu, você começa a fazer suposições, cara, o software da minha mente tá pirando, porque 99,9 das vezes eu tô viajando na maionese. Agora eu queria trazer um outro acordo, que é, e esse tem tudo a ver com feedback, seja impecável com as suas palavras. Perfeito.
Por quê? Porque as palavras, elas têm um poder de construir mundos, de construir realidades, de ajudar as pessoas, de salvar vidas. Mas em um determinado momento você pode matar a autoestima de uma pessoa e criar um buraco na alma dela. Sim. Então essa impecabilidade na hora de dar um feedback é muito importante. Boa. E é muita coerência nesse lugar, né? De que lugar eu tô falando? Isso. Qual é a intenção? O que eu tô querendo com essas palavras que eu tô falando? Porque é o próprio verbo, né? É a magia. É o E próprio verbo. Aonde em mim eu já integrei isso para eu poder dar um feedback também. Porque tem isso. Às vezes, eu sinto que a gente vive hoje numa sociedade que todo mundo tem a opinião própria, né? Ah, porque é a minha opinião, meu ponto de vista, é meu. Mas isso é muito do ego ainda, porque eu sinto que acaba nos separando um dos outros, né? Agora, quando eu trago de um lugar que eu vivi isso, eu integrei, não é só uma opinião, porque uma opinião é diferente de algo que eu vivi, algo que eu experienciei, né? Não é à toa que hoje em dia muita gente fala, né? Mentores são pessoas que passaram pelo processo. Então, a gente buscar pessoas para dar feedback pra gente que passaram por esse processo. E até é legal trazer aqui a dica de fazer acordo mesmo. Tipo, pegar alguém que você confia, alguém que pode ser um mentor, pode ser um terapeuta, pode ser na sua relação que é desafiador, mas é também uma possibilidade. Pode ser numa relação de amigo, igual a gente tem aqui, e falar assim, ó, vamos fazer um acordo? Eu gostaria que você me desse feedbacks, né? Lógico, a gente tem aqui a comunicação não violenta, mas eu dou a permissão pra gente ter essa relação onde você me dá os feedbacks, porque eu confio na sua história, nas coisas que você passou. Então, são acordos que a gente também pode fazer, né? Para ter feedbacks vindo de pessoas que você confia e admira. Agora você trouxe um lugar muito importante, porque eu creio que é muito necessário saber que a gente vive em uma sociedade extremamente adoecida. A semana passada eu fiz uma palestra para uma empresa sobre o Setembro Amarelo, que fala sobre as questões da saúde mental, do suicídio, e a OMS fez um levantamento que em 2030, 80% da população mundial vai ter um problema mental. Porque as pessoas já estão muito adoecidas. Sim. Por quê? Por uma série de fatores, e um deles é o de não receber feedbacks. Porque um feedback pode ser dado por um pai, ou por um professor, como você falou. É o próprio processo educacional das pessoas. Então, esse processo da consciência, ele é extremamente importante porque se a pessoa está blindada para receber esse feedback, ou talvez na vida dela ela tenha recebido feedbacks que machucaram, que não foram construtivos, assertivos, talvez seja o momento de despertar. De despertar e abrir o coração para quê? Para buscar uma informação que possa trazer a transformação. É sobre a autorrealização que é o quê? Manifestar o propósito da nossa própria alma e não ficar como um disco riscado sempre na mesma história. Sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo problema. Ah, porque a culpa, como você falou, autorresponsável, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu ex, a culpa é do líder que não sei. E é o disco riscado. E não é sobre isso. Olha que poderoso isso, Marco, porque o objetivo nosso aqui nesse papo é dar uma clareza para que quem escute, quem estiver assistindo, ganhe, pegue de volta o seu poder pessoal. Pouquinho mais. Não tô falando que você vai se resolver, vai ficar totalmente impermeabilizado, imune, nunca mais, e tem que resolver. Não, é só ficar cada vez mais consciente. Resiliente. Cada vez mais resiliente mesmo, né? Com clareza do que você retorna, de como você absorve essas energias, essa informação, porque no fim das contas tudo é energia. Tudo é energia, em forma de informações recebidas pelos sentidos. E quanto mais a gente reconhecer, olha, essa energia que passou aqui, olha, me atravessou aqui. E aí eu tenho o quê? A consciência, a capacidade de direcionar ela aqui no meu sistema. A Mel e o Jonas dão uma aula sobre isso, né? Como endereçar a energia que adentra ao nosso sistema. Como que eu endereço ela? Às vezes, essa energia me engatilha um movimento de raiva que, se for consciente, pode ser útil para eu tomar uma ação necessária. Colocar um limite.
para colocar um limite. Aí vem o lado positivo das emoções. Mas a gente só coloca limite se a gente também usar o racional junto. Se Porque se ficar só na entender. emoção, Então é voltar o seu poder pessoal, você ganhar um pouco de autonomia, a gente cada vez mais consciente, mais coerente e entender o que é do outro, o que é meu é o que eu sinto. O que vem de fora é do outro, é de fora. Até quando a gente vai ser escravo do que vem de fora? E o absurdo que eu vejo, depois de estudar muita coisa assim, né? Absurdo é uma palavra muito forte, né? Cancelo. Mas o interessante do que eu vejo, do que eu estudo, é assim, é a preocupação com o que o outro pensa. Eu tô preocupado com o que o outro tá preocupado sobre mim. Olha que loucura isso daí. Não é uma loucura? Você fica, nossa, como que eu tô entregando a minha força, né? E aí a gente pode ir caminhando agora para esse lugar que vocês falaram, né? Sobre o momento de dar o feedback, a hora de dar o feedback, porque também o feedback, quando você vai direcionar também a sua palavra, essa magia da palavra, esse poder pessoal que você tem aí, será que foi requisitado? Houve permissão? Eu tava pensando em tocar nesse ponto justamente, porque da onde ele tá vindo, qual é a intenção, né? E às vezes pedir permissão. Falar assim, ó, você me dá licença, eu gostaria de te dar um feedback, se aceita? Aceita. Nem sempre é fácil a gente trazer isso, porque às vezes a gente vê ali o outro, sei lá, batendo a cabeça com alguma coisa, e aí a gente já quer salvar. Ou a gente quer resolver, né? Que a Nanda traz bastante isso perigo. na questão do feminino e do masculino, que vem muito desse masculino distorcido de querer, às vezes, resolver as coisas. E às vezes não tá na nossa capacidade de resolver aquilo. Então, perguntar se o outro quer é importante, né? Não é, Marco? A gente quem? Primeira pergunta. Boa. Como o Lucas falou, é dar um basta em qualquer tipo de dependência. Isso vem da carência, e a carência vem da criança que tem medo. E a criança é só uma metáfora para esses conteúdos inconscientes dentro de si. Muitas vezes a pessoa que ela acha que ela tem muitos problemas, não, é o mesmo problema que está vindo lá de trás. Só muda e só a situação. você pode dar para você aquilo que você deseja. E quando você solta, vem. E como a Sol disse, essa questão de tomar muito cuidado. Por quê? Porque dar feedback, você pode estar violando a consciência da pessoa. Se ela não está pronta para isso, e isso nós, os terapeutas, a gente tem muita consciência de até onde ir com a frequência da nossa informação e o que a pessoa pode suportar nesse lugar. Perfeito. Porque o próprio Nietzsche falava, a verdadeira questão é quanta verdade eu posso suportar. Boa. Tá? E outra... Não é sobre, eu vejo que, irmã, que é nem pedir pra pessoa, ela que tem que pedir. Concordo. Ela tem que pedir, porque não tem como. Se ela não pede, automaticamente você ou eu podemos entrar no lugar do Salvador. E isso é muito tentador. Uma vítima que falta com a alta responsabilidade, ela tá o tempo todo, ai, e não sei o quê. E essa pessoa vem conversar com você, essa que é a diferença de conversar com um profissional do que com um amigo. Porque ela vem carregada com as suas histórias, com os seus problemas. Não tá fazendo muitas vezes nada sobre isso. Ela vem, descarrega tudo em você e sai fora melhor. Sim. Aí você fala, nossa senhora, que almoço foi esse, né? Tô aqui acabada, a pessoa sai um pouco melhor e volta para o mesmo padrão dela. Então, o ponto do sofrimento, ele é um ponto de muito aprendizado, porque é o que eu pergunto, já sofreu o suficiente? Essa Sofreu? pergunta é boa, hein? Uou! Se já sofreu, tá pronta para começar a mudar. Por quê? Porque daí ela se abre e ela pede. É Então, isso. é quando você contrata, você entra como paciente para fazer uma terapia, ou você contrata um mentor, o que seja, um coaching, você tá pedindo. Você tá na vulnerabilidade, você tá entrando no campo da coragem, que é do quê? De pedindo ajuda. Cara, eu já não dou conta mais disso. Porque eu falo que eu não vou fazer e eu faço a mesma coisa. Eu lembro do apóstolo Paulo que falava isso, né? O bem que eu falo que eu vou fazer, eu não faço. Mas o mal eu tô sempre fazendo. Por quê? Porque é um padrão inconsciente. Inconsciente. Então é muito cuidado. Como dar feedback? Primeiro, eu vou dar feedback para quem me pede. Exato. Olha, o primeiro ponto, essa é uma chave poderosa, olha aí. Será que você não está se colocando no lugar do Salvador? Do Salvador. Eu preciso falar isso.
tenho que... Primeiro, esse ponto de atenção que você trouxe eu achei maravilhoso. Se for solicitado. Isso. E essa questão também, por exemplo, que é interessante, se for solicitado, ou também, nesse caso, averiguar se aquilo interfere em algo da sua vida, né? Por exemplo, também, eu posso dar um feedback para o outro, mesmo sem o outro requisitar, eu acredito, mas se algo está envolvendo a minha vida ali, envolvendo a minha casa, as minhas coisas, e aquilo tá de alguma forma invadindo o meu território, invadindo meu espaço sagrado, eu também posso tomar essa atitude de dar um feedback, né? Eu acho que nesse caso... mesmo porque toda hora a gente tá conversando. Se eu tô conversando e tô dando retorno toda hora, talvez eu esteja dando um feedback. Agora tem uns que não tem como fugir. Cara, vamos lá, pega um líder, um chefe. O cara, o algoz. Mas o cara, o algoz de uma empresa, chama a pessoa lá e ele vai, como já aconteceu, já vi várias vezes trabalhando em áreas comerciais, de ver o líder chegando e detonando geral, sabe? Então, são coisas assim, são níveis de lunatismo, né, de inconsciência muito fortes. Isso aí foi muito importante a gente trazer na mesa esse ponto, porque existe uma situação diferente quando é um projeto em comum. Quando existe algo que está acontecendo em comum acordo. Por exemplo, a gente vive num coletivo, tem uma empresa, tem coisas acontecendo envolvendo essas pessoas. Eu acho que aí, a partir do momento que você faz algo junto com alguém, você se envolve em algum projeto de qualquer natureza, você já está dando um acordo que vai haver o alinhamento. Vai haver os pontos de contato para trocas. E é até saudável, né? É necessário, não tem como não ter essas trocas. Só que aí é a inteligência da gente colocar isso de forma intencional e de uma forma inteligente. Por exemplo, vou dar um exemplo excelente, que isso se fala muito no Ponto Cego, no OPC também, né? E acontece muito comigo com a Sol. Isso aqui é uma coisa muito valiosa, que é o seguinte, eu preciso resolver uma coisa que aconteceu no trabalho. Eu e a Sol somos parte da empresa, então eu preciso, né, falar com ela sobre isso. E a gente mora junto, ou a gente está em algum lugar. Então a gente está aqui, né, tá na cozinha, almoçando lá, a pessoa acabou de acordar, eu venho e vou dar um feedback. Olha só que coisa completamente inconsciente. Por quê? Qual seria um outro cenário? O outro cenário é o seguinte: eu preparo o meu setting aqui, o meu ambiente e momento para fazer isso. Então vamos falar o seguinte: ao invés de eu abordar alguém no meio de do nada, e querer resolver algo, você pode combinar algo, você falar assim, olha, vamos trocar uma ideia às 3 da tarde? Você tem disponibilidade? Tenho. Aí a gente vai lá e tá preparado para isso, o campo. A gente tá alinhado, focado, ninguém tá distraído, tá olho no olho, para conseguir, principalmente se for assuntos que vão mexer com alguma parte emocional. O feedback geralmente é isso, né? Vai às vezes dar uma engatilhada, não vai ser tão confortável. Então você prepara o ambiente, o momento, a permissão para que isso possa acontecer. E aí você verifica seu estado de frequência de largada, seu estado interno. Se der para dar uma respirada antes, melhor ainda, né? Vamos respirar um pouquinho. Abre o campo, fecha o campo. Agora, alguém pode estar se perguntando assim, mas eu precisava só falar uma parada aqui rapidinho, se eu for abrir um campo toda vez que eu precisar falar uma parada. Nesse caso, primeiro é a sua coerência, né? O seu discernimento de entender. De entender, né? Se eu preciso fazer isso mesmo. Tem que ser agora. E qual forma que eu estou abordando? E outra, qual é o conteúdo do que a gente vai conversar? Que isso é muito importante, porque a gente pode estar aqui de brother e trocar uma ideia rapidinho, falar alguma coisa. Okay. Agora eu vou te trazer uma questão muito forte. Tem que abrir o campo. É muito importante ter uma preparação mesmo. Por quê? Porque as almas, elas são sensíveis. Uhum. E se elas estão muito endurecidas, é porque elas estão muito machucadas. Aquele que machuca é aquele que sofre e está ferido. E nessa sensibilidade é importante você ter o quê? Como o próprio Jung falava, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você estiver na frente de uma alma, seja apenas outra alma.
E isso é sobre essa sensibilidade, é sobre o amor, Boa. Lucas. Porque pra mim tudo se resume, cada vez eu vou mais pra Jesus, cara. E Jesus na consciência crística, tudo é sobre o amor. Você vendo a pessoa na inconsciência, cara, do jeito que ela tiver, ama. Ama a sombra, ama. Não é que eu vou ter que estar junto com a pessoa, mas é amá-la do jeito que ela é. Porque se eu não consigo compreender e amar, eu vou entrar no quê? No ressentimento, na mágoa, no julgamento, na violência e todo outro processo que vai me fazer muito mal, né? Com certeza. Nossa. E aí vem uma investigação maravilhosa que caiu no campo aqui, que é sobre o julgamento. Puta, esse julgamento aí, meu, negócio que dá uma bugada na cabeça. E aí eu fiquei me questionando outro dia, né? Poxa, cara, mas eu tenho uma utilidade em classificar algo, né? Em discernir algo. Aí veio, né? Uma amiga trouxe, o Ju Alessio, que viu um conteúdo maravilhoso, acho que foi num livro, e ela compartilhou comigo isso e eu tô levando pra vida, assim. Qual a diferença de julgamento e discernimento? Cara, essa é boa. Porque no julgamento, eu faço essa interpretação, mas eu não aceito. E no discernimento, eu faço a interpretação e aceito. Pensa nisso. Então, se eu peguei e classifiquei aquilo, mas aquilo não há aceitação no meu sistema, eu não quero concordo, mudar o eu quero externo, mudar, é isso. Agora, quando eu tenho um discernimento, eu entendo que isso, dentro do meu espectro aqui, do meu sistema, do meu mapa mental, eu compreendo que isso é de tal forma. E pronto. O que é isso? É neutro. O que você me trouxe agora foi um grande, eu tô agora lembrando da sabedoria do Tal, que ela falou que o meu julgamento, ele pode vir de um meu ponto de vista, que é um único ponto que está trazendo a visão. E tudo aquilo que você julga no outro, talvez seja uma fraqueza que ainda você não teve a coragem de trabalhar em você. Então, cada julgamento, ele é uma confissão. Ele está confessando a sua própria ignorância. E eu lembro uma vez que eu tirei um livro, eu abri um livro chamado 72 Nomes de Deus, a Tecnologia da Alma, que falava, o julgamento é como um bumerangue. Então, você joga ele e ele volta. E isso fala muito sobre o Eneagrama espiritual, que traz no ponto 1, qual o cessar do julgamento? Aceitação. Perfeito. E a partir do momento que eu aceito, acabou. Eu aceito aquilo que é, as pessoas como são, e eu como sou. E é diferente da resignação. Porque eu não estou ficando resignado. Eu aceito as coisas como são, mas eu busco melhorá-las. Porque se eu não estou na aceitação, eu estou no julgamento e eu estou no ressentimento. E meu coração fica cheio de mágoas, que são as más águas. Então é uma linha muito tênue do que a gente está falando, né? O discernimento. Tem uma oração que diz, né? A oração da serenidade que fala para aceitar as coisas como elas são. Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquilo que eu posso e o discernimento para reconhecer a diferença. Discernimento. Essa oração é poderosa, hein? Eu lembro que no começo do meu despertar, eu tava com muita resistência para aceitar algo na minha vida. E aí eu fazia essa oração toda noite. E eu sinto que ela abriu muitas portas para eu trabalhar a aceitação, né? E essa questão do julgamento também, né? Porque, por exemplo, para dar um feedback, de alguma forma, a gente utiliza esse caráter da análise, né? Que é importante. Tem uma sabedoria por trás, é uma análise. Agora, quando você está trazendo um feedback, mas é dentro de um julgamento, aquilo tá cheio de manipulação. Você, na verdade, você não está trazendo um feedback para a pessoa, você está tentando manipular a realidade daquela pessoa para o seu benefício próprio. Agora, um feedback, ele tem essa capacidade de análise e discernimento, né? Mas aí vem a autorresponsabilidade. Porque o mundo vai acontecer, o externo vai acontecer, independente da energia que existe nessa informação, somos nós responsáveis e não vítimas. Isso. Mas como a gente está falando aqui sobre essa questão, como dar e receber feedback, então eu acho que essa informação é muito importante para você que quer ter uma relação onde você busca essa evolução. Então, trazer essa questão, tipo, eu vou dar um feedback, mas da onde ele está vindo? Ele está vindo de um lugar de julgamento para eu manipular a realidade para me beneficiar?
ou tá vindo de um lugar de discernimento porque eu amo aquela pessoa tão incondicionalmente que eu vou analisar aquela situação de uma forma neutra e trazer ali como um presente, né? Tô rindo aqui, eu vejo que é como andar sobre o fio de uma navalha. Então, de um lado nós temos o ego, que tá o tempo todo, e a gente vive no mundo de egos, e nós temos os nossos egos, e do outro nós temos essa consciência, essa essência, essas virtudes. E você percebe como que é muito tênue você estar em um lado e estar no outro? Então, sobre consciência, sobre presença e principalmente sobre a intenção. Qual é a intenção que eu tenho em falar isso? Então, quando você tem consciência dessa energia de largar, dessa intenção, tudo muda. É uma coisa que você falou, cara, minha voz seja um veículo de consciência, porque é o próprio verbo, e isso é importantíssimo. O que nós estamos falando para essa pessoa? Qual é a verdadeira intenção com qual a gente está falando? Isso vem de uma pureza de um coração? Isso vem de uma inocência? Ou ela vem de todos esses outros lugares mais sombrios e egóicos, que pode ser muita coisa, né? E também tem a ver com a lei da semeadura, né? Porque se você está trazendo um feedback de um lugar onde, que nem você falou, tá cheio de incoerência, você vai atrair isso para sua vida. Tá gerando karma. Dar é receber. Nada escapa à lei divina. Nesse jogo da consciência, o arquiteto, Deus, deusa, a consciência divina, ela tem as suas leis para organizar o próprio universo. Então não tem brincadeira. Tudo que você está semeando é aquilo que você vai colher agora, ou lá na frente, ou na próxima, não sei. Sim. Nada escapa à lei divina. E quando eu trouxe essa consciência para mim, muitas vezes que eu sentia vontade, não, cara, relaxa, fica de boa. Quem é você para julgar alguém? Quem é você para não perdoar o teu pai, a tua mãe? Aceita as coisas como são, deixa que ele sabe o que faz. Você fica na sua. Aprende isso. Para quê? Para não buscar uma aprovação, para não ficar na mão das pessoas, que é o que o Lucas falou, é o próprio poder pessoal. O poder pessoal é a consciência. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu faço o trabalho sobre mim, sobre a minha verdade, cara, melhor eu posso ir nessa vida. Verdade. Marca aí para você o seu medidor de aversão. Para mim, o meu medidor, assim, ó, da não aceitação, do inferno pessoal, do drama, é a não aceitação, é a aversão. Então, quando você vai se deparando com palavras, situações, e fica bravo, e se dói, e fica frustrado, e não aceita. E aí isso vai te corroendo, é um veneno que você escolhe colocar para dentro. Então, avalie as suas aversões. A quantidade de não aceitação, de aversão que você coloca aí na sua vida é o tamanho do seu inferno pessoal, do seu drama. Não tem, não adianta. O externo a gente não muda. Essa foi uma frase que eu aprendi, que também trouxe muita consciência para minha vida, é: como você reage diz muito sobre o seu nível de consciência. Exato, é sobre isso. Como que eu reajo aos feedbacks que eu estou recebendo? É com reatividade, é com agressividade, é com negação, é com mimimi, é com resistência? Ou eu me coloco numa posição, mesmo que esse feedback não estiver fazendo sentido nenhum para mim, descarta. Cara, eu me posiciono de uma maneira consciente para poder trazer esse retorno. Então, sobre a consciência e trazer uma resposta. Resposta consciente é diferente de uma reatividade. E aí é o lugar do ego e da essência também. Maravilhoso. E é legal também porque a gente fala muito sobre essa questão da abundância, da prosperidade também. Todo mundo quer prosperar, quer melhorar na vida. Mas como que a gente vai prosperar se a gente não tem a capacidade de receber? Porque eu vejo que essa incapacidade de receber um feedback também te coloca numa incapacidade de receber as coisas boas da vida. Então, quanto mais a gente exercita essa capacidade de receber de um lugar de neutralidade, ver se aquilo é bom, se não, bom não, né? Se é útil ou não é útil para você, então você amplia a sua capacidade de receber. É um exercício maravilhoso para a gente trabalhar esse lado mais receptivo, porque eu sinto que hoje em dia as relações elas estão doentes, né, entre as pessoas, entre o homem e a natureza, o homem, né, que eu digo ser humano e a natureza,
E eu sinto que é justamente por essa incapacidade de receber. A gente tá doente porque a gente não sabe receber. É genial. É o ego. É o ego. O ego. Uma das características principais dele é a insatisfação. Outra é a comparação. Cara, eu me comparo para quê? Para sair ganhando, eu entro na vaidade. Eu me comparo para sair perdendo, eu entro na inveja. Mas se eu entro na essência, eu admiro. Então, quando você se abre para receber, você aprende, você compreende e você vira a chave. Comparação, quando vem comparação, você já vê que tá num outro nível de consciência ali, já caiu pro pé, pro chinelo, o nível de consciência. Aí é o ping-pong, né? É automático, irmão. Aí não rola. Engatilho Mas automático. também, trazendo aqui o alerta, gente, sem chicotinho, sem tipo assim, ó, se comparou, se caiu, se tropeçou, se derrubou, se não aceitou, sem chicotinho, né? O autoconhecimento, ele também traz muito esse lugar da gente ter compaixão pela gente. Porque é impossível eu ter compaixão pelo outro se eu não tenho compaixão por mim mesma. Então, sair desse lugar do chicotinho, tipo, errei, isso, aquilo, não pode. Não, tá tudo certo. Vamos caminhando, vamos evoluindo, mas sem chicotinho. Concordo. O trazer chicotinho luz. que você chama, eu chamo ele de crítico interno. E essa é uma pergunta. Como é o seu crítico interno? Que força ele tem? Então, nesse lugar, pela minha experiência, quando eu aprendi sobre amorosidade e gentileza, muita coisa mudou. Porque toma cuidado. O autoconhecimento para jogar contra você não é uma coisa legal. Essa questão da sombra é identificar amorosidade e gentileza, aceitar e integrar. Mas leva um tempo para chegar nesse lugar. Tem pessoas que você pega um Enneagrama, o chicote é toda hora, entendeu? Depende muito de pessoa para pessoa e de interpretação, porque é subjetivo. É sobre subjetividade. Cada pessoa interpreta as coisas de uma maneira diferente. Nós três, a gente tem 3 óculos diferentes, como 3 visões de mundo. Claro que a gente tem um nível de consciência muito parecido, por isso que a gente está aqui hoje, pela própria lei da vibração, só que nós interpretamos a realidade de uma maneira diferente. E quanto tempo que você está nesse jogo também, né? Quanto tempo eu estou nesse jogo da consciência, do autoconhecimento, cara? Tem certas coisas que fazem a diferença, né? É verdade. Eu vou trazer uma última historinha aqui, pra gente não se alongar muito, e porque, nossa, esse episódio... Dá um caderno de anotação, hein? Eu olhei no relógio ali agora e eu falei, acho que vai ter que dividir. A questão não é nem o tempo, né? A questão não é nem o tempo, a questão é o nível de profundidade que a gente já atingiu aqui. E aí que eu queria complementar isso que o Marco trouxe, que é o seguinte, quando a gente estava fazendo projetos juntos aqui no nosso espaço, no coletivo, fazendo eventos e tal, eu sentia uma resistência no campo por alguns feedbacks ou opiniões, simples opiniões, né? Você queria mudar uma coisa de lugar, escolher se é 2, se é 3 disso, daquilo, ficava um negócio meio assim, sabe? Você fala, parece que tá contrariando o outro, um negócio assim. Aí eu falei o seguinte, ó, pessoal, vamos fazer um combinado? Eu vou trazer um conceito para vocês aqui. Esse conceito chama campo de consciência aberta. O que é campo de consciência aberta? Quando uma perspectiva, ou seja, vamos colocar eu, dentre esse grupo, trago uma sugestão, vamos deixar o campo aberto. Essa é uma sugestão. Vamos usar 3 canecas ou vamos usar uma? Eu, Lucas, trago a minha sugestão aqui, contribuo com vocês que eu gosto de uma no cenário. Quem mais? O outro vem e fala, 2 é mais legal. E o outro vem e fala, eu também gosto de uma. Aí se chegar num consenso, a gente já resolve. Não, então beleza, vai uma só. Eu mesmo falo, ou alguém fala, em prol ou outro, já resolve. Normalmente resolve. Mas quando ainda há uma divergência e tem um porquê daquilo ser resolvido da forma mais assertiva possível, sabendo que cada um tem um mapa mental, a gente vai também, beleza, se não é 2, não é 3, então nessa vez vai 2, na próxima vai uma, sei lá. A gente vai criar uma terceira opção. Normalmente se resolve, isso que eu tô falando é muito importante, normalmente se resolve já na primeira. Pelo fato de todo mundo estar aberto a escutar de forma neutra e respeitar a opinião do outro, sem falar, não, isso aqui não. Já entrar numa versão, todo mundo permite e depois a gente vê o que faz com isso. Isso torna um movimento em grupo muito gostoso, muito leve, sabe? Eu escuto você, é tão importante a sua opinião quanto a minha. E fica leve. Então eu deixo aí para vocês usarem campo de consciência aberta, se tem um grupo, tem umas atividades aí, um coletivo, uma empresa.
E é como aquela música do Danny Black, né? Cada um é um e todo um é uma peça do quebra-cabeça. E essa peça do quebra-cabeça não é só porque você é um ser diferente, único, especial, mas é também que a sua opinião, ela vai somar com a do outro e a gente vai formando um grande quebra-cabeça de consciência, né? Eu acredito. Boa. Como chama Legal, isso? Respeito. Respeita aí. Nossa, que papo, hein, Marco? Foi bom, hein? Maravilhoso. A gente sempre vai ótimo estar profundo, aqui. né? Que É muito bom. Isso, meu. Para mim é sobre profundidade, verdade e transcendência. Nossa. Esses são os pilares do meu trabalho. E isso é muito legal, porque a gente já gravou, gente, 9 episódios com o Marco, do Enneagrama da Consciência. A gente como entrevistados aqui, né, colaborando um pouco com o nosso conhecimento dentro dessa ferramenta maravilhosa que é o Enneagrama. Então, tem 9 episódios para vocês aproveitarem com o Marco, maravilhoso, para você aprofundar. E esse lugar que a gente fala muito sobre o quê? Sobre a personalidade, sobre o ego, sobre os padrões, então tem Maravilhoso. muita coisa. Começar, vai pelo 2, né, que foi o nosso primeiro, e tem toda uma narrativa onde a gente vai trazendo esse conhecimento para quê? Para que você possa ter uma comunicação mais assertiva, que você possa cada vez mais se desidentificar e desconstruir o seu ego e conectar com a sua essência, que são os seus valores, os seus dons únicos que você veio manifestar no mundo. É maravilhoso. A gente recebe feedback até hoje, assim, de muitas pessoas que passaram com você também para consultas, né, para identificar ali qual que é a personalidade. Então, é um trabalho muito bonito que a gente admira. Então, já gravamos 9 episódios com o Marco, a gente foi nesse nível de profundidade. Aí tem mais 2 episódios que a gente gravou, né, um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui no estúdio. Ainda era uma mesa redonda aqui. E a gente gravou com o Marco também. Então tem muito conteúdo maravilhoso. E esse é mais um, aproveitem. Se quiser conhecer também o trabalho do Marco, como que o pessoal te encontra? No Instagram, né? @Enneagrama da Consciência, tem todos os meus contatos, também no podcast está ali meu telefone e tô à disposição. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, gente, olha essa caneca, que coisa maravilhosa. Eu acho que eu vou pedir mais uma vez em público aqui, que eu fiquei apaixonado nessa caneca. Vocês têm que colocar Vai chegar o novo pra lote. venda, porque é uma coisa A maravilhosa. gente vai mandar fazer mais. Tá bom, então. Conforme você põe na luz, Pra que ela vocês vai também mudando. tenham, né? Pra poder, tipo, ter a lojinha Tribes, porque ficou Linda, né? Tem uma mandala aí que não dá pra ver aqui, mas quando você põe Eu na tô luz... vendo. Nossa, ela é maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A gente gosta. Vai chegar. E aí vai chegar pra você também. Vai chegar novo Gratidão. lote. Aceito. Hoje eu já ganhei bastante presente. Muito grato. Como é receber feedback pra você? Comenta. Quero saber da sua história, dos seus desafios aí. Episódio maravilhoso. Isso é bom, hein? Gratidão, pessoal. Gratidão, Marco, por mais um episódio incrível. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau.